Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande, irmãos. O primeiro culto da família do ano de 2024. Ano passado, eu considero que tivemos um ano muito abençoado para a nossa igreja, para as nossas famílias, né? Se fôssemos contar as bênçãos que as famílias da igreja recebeu neste ano, nós passaríamos aqui dias, né, relatando o que a boa mão do Senhor fez por nós. Amém? E sou grato a Deus de poder, já agora indo para 2 anos, fazer parte daqui da família presbiteriana em Mesquita, né? Eu e minha família estamos muito felizes mesmo de poder fazer parte dessa família e também receber aqui, juntamente com vocês, muitas bênçãos, né? E a maior delas que eu recebi aqui, os amigos, os irmãos, né, fazer parte dessa família é muito bom. Então, irmãos, como o pastor Guilherme falou no início, esse ano nós continuaremos com as séries, né, durante os meses, e nesses meses iniciais do ano de 2024, nós temos essa proposta de trazer as mensagens nos cultos de família sobre o tempo de qualidade, né? A família usufruindo da alegria que o Senhor nos dá. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 2. Capítulo 2, a partir do versículo 41 até o 52. Os irmãos acompanhem a leitura, por favor. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos de idade, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Palavra do Senhor. Muito bem, irmãos. No ano em que comecei a namorar, hoje a minha esposa, Débora, né? Temos um longo tempo juntos, né? Que foi em 1992, 32 anos, né? Esse ano foi um ano marcante, porque nesse mesmo ano, um livro ele foi publicado, e esse livro veio a ser um dos livros mais lidos na história da igreja. E esse livro, ele se chama As 5 Linguagens do Amor. Ele foi escrito pelo pastor batista Gary Chapman, e o pastor Gary, ele identificou 5 formas através das quais as pessoas expressam e recebem as manifestações
as manifestações de amor. Então, ali, ele explica de qual forma você ama e quais as formas que você é amado. Então, dentro dessas 5 linguagens de amor, todos têm a capacidade tanto de amar e de receber o amor. E aqui, ele identifica a primeira linguagem do amor como palavras de afirmação. A segunda, tempo de qualidade, né? É aquilo que você faz sempre visando honrar e alegrar o outro. A terceira linguagem é dar presente. A quarta linguagem, atos de serviço. E a quinta linguagem, o toque físico. Então, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, eu li esse livro, você vai entender que, às vezes, você acha que não está amando, mas, sem querer, você acaba amando. E, às vezes, você acha que você não é amado, mas você, identificando a linguagem de um amor, você vê que, realmente, você também é amado. Certo? Então, por toda a Bíblia, nós percebemos que a prática do amor é revelada de muitas maneiras e isso acaba revelando e apontando para o autor do amor. Deus é amor. E dentro dessa linguagem do amor, como foi proposto pelo nosso Ministério da Família, nós vamos usar esta segunda linguagem do amor, que é o tempo de qualidade. E para que você pratique o tempo de qualidade, você precisa, primeiramente, investir tempo na sua família. E nós lemos aqui no texto, irmãos, e aprendemos que a família de Jesus era uma família normal, assim como a minha e a sua. E ali o escritor Lucas, que fez ali uma pesquisa sobre a vida de Jesus, né, os outros evangelhos não narram tanto a infância de Jesus, ele começa a dar detalhes de algumas peculiaridades da família de Jesus. E nós vemos que, no tempo de Jesus, a família era composta por pessoas unidas ao mesmo tempo pela relação de sangue, né, são parentes, e também pelo local de onde eles habitavam. Eles eram considerados da mesma linhagem ou da mesma família. E dessa maneira, o grupo familiar poderia abranger diversas gerações, além dos servos e das servas. Então, Lucas ele vem aqui descrever, né, através desse relato, que Jesus ele convivia numa família. E a primeira questão que eu quero colocar para os irmãos é que os pais, eles devem assumir a responsabilidade de conduzir a sua família. Diz o texto que todos os anos os pais de Jesus, eles iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando Jesus atingiu os 12 anos, eles foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Então Jesus também ia com eles. Então é possível, irmãos, que Jesus tivesse ido a esta festa em Jerusalém com seus pais por vários anos. Na tradição judaica, era comum que o menino fosse levado, quando ele completasse 12 anos, uma ou duas vezes, né, nesse período, para que quando ele chegasse aos 13 anos de idade, ele ali se tornaria agora um filho da aliança, através daquele ritual chamado Bar Mitzvah, né? E agora, então, o menino, a partir dos 13 anos, seria considerado como um adulto, certo? E os seus pais ali não teriam mais a obrigação só de levá-lo, mas o filho já teria essa responsabilidade. E naquela época, a tradição judaica dizia que todos os homens deveriam celebrar a Páscoa em Jerusalém. E o texto aponta aqui que não somente José ia, mas Maria estava junto com José, mostrando que ela queria participar daquilo que era importante para o marido. E o que nós vemos aqui, irmãos? Que na família, para que você tenha autoridade, primeiramente o casal, ele tem que andar em unidade. E depois ele precisa conduzir os seus filhos para aquilo que ele acha que é importante, né?
Então, a autoridade paterna, seguido do auxílio materno, eles vão determinar o curso da família. Irmãos, Maria e José, eles promoviam isso na vida de Jesus. Eu fico imaginando que, naquela época, era uma longa caminhada até chegar a Jerusalém. Se eu não me engano, mais de 100 quilômetros, cerca de 140 quilômetros. Então, eles andavam muitos dias para chegar até lá. E eu imagino, vou fazer aqui uma conjecturação, de José e Maria conduzindo Jesus, junto com todas as outras famílias, nessa longa peregrinação. Irmãos, foi difícil? Foi. Mas, com certeza, também pode ter sido divertido para eles. Com certeza, pelo caminho, eles estavam se alegrando, porque eles estavam ali indo celebrar a festa mais importante para a vida deles, que era a festa da Páscoa. E essa festa, ela celebrava a sua libertação do povo do cativeiro. Então, quando eles iam ali, nós vemos até os salmistas, declamando nos cantos de peregrinação, eles iam cheios de alegria, eles iam salmodiando, eles iam jubilando ao Senhor, e com certeza, aonde a alegria do povo de Deus, aonde a festa dentro do povo de Deus, também vai haver a diversão. Lucas, ele não se atreveu a contar, mas com certeza Jesus também brincava com os seus parentes, com os seus coleguinhas, com os seus amiguinhos, e isso tudo era promovido pelos seus pais que o levavam. Então, levar o filho Jesus a Jerusalém para celebrar Páscoa, com certeza, era um evento memorável para a sua família. Eu creio que Jesus nunca se esqueceu disso. Eu fico imaginando, depois de Jesus, já no seu ministério, ele poder lembrar, quando eu era pequeno, os meus pais me conduziam à festa e aquilo era muito legal. Então, pois, eles faziam tudo isso juntos. E grande deveria ser a alegria deles. Irmãos, aplicando para nossas vidas, nós como família, nós devemos produzir na vida dos nossos familiares memórias afetivas. Jesus, com certeza, ele não era obrigado a ir. A Bíblia não diz que ele pedia para ir ou não, mas o que registra é que Jesus, ele ia com os seus pais para uma festa. E nós, como pais e mães, somos esses responsáveis em conduzir a nossa família por momentos alegres, momento de diversão e momento de contentamento. Graças a Deus hoje que na igreja nós temos essa oportunidade, irmãos. Temos essa oportunidade de celebrar juntamente com os adolescentes, com as crianças, com os jovens, com as outras sociedades, e podemos estar sempre juntos nos alegrando. Mas devemos ter isso em mente, que isso é fundamental para os pais terem em mente, que essa responsabilidade é sua. Não deixar com que a vida simplesmente passa e na vida dos seus familiares não sejam produzidas memórias afetivas, aquilo que vai alegrar o coração dele, e nunca eles vão se esquecer. Agora, uma segunda questão que eu quero trazer é que, mesmo que você vacile, reconheça o erro e tome a iniciativa. No verso 43 diz o seguinte, que terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais deles soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Lucas aqui não relata o motivo que levou Jesus a ficar para trás. Mas também não relata como José
e Maria o perderam de vista. Porém, né, viajando numa caravana como a deles, era fácil você perder uma criança. E caso eles já estivessem observando o costume da época, o que acontecia naquela caravana? As mulheres e as crianças elas iam andando na frente, né, para poder ditar o ritmo. E os homens, eles vinham andando atrás. Então, possivelmente, o que deve ter acontecido? O pai achou que o filho estava com a mãe. E, logicamente, a mãe deve ter achado o quê? O filho estava com o pai. Foi um erro de comunicação, irmãos. Até com Jesus, ele foi vítima disso. Quem nunca passou por isso, né? Quem teve filho pequeno, né? Você está num lugar, amor, cadê o Lucas? Ué, não está com você não? Não, eu achei que ele estava contigo. Não. E aí começa a entrar o desespero, né? Alguns pais, porque infelizmente tem alguns pais que nem ligam, né? Se o filho se perdeu, depois vai se encontrar. Mas aqui, ao não encontrar José e Maria, a primeira coisa que eles fazem é tomar uma atitude. Vamos ter que procurá-lo. Não adianta, né? Botar a culpa num, botar no outro. Perdeu? Vamos achar. Então, eles poderiam achar que eles estavam com os parentes ou amigos que estariam cuidando de Jesus para não deixá-lo para trás. Mas, quando não encontraram, a atitude deles imediata foi voltar a Jerusalém para procurá-lo. Atitude de pais que reconhecem até o seu erro, mas tomam atitudes corretas, obedecendo ao mandamento bíblico que diz que devemos conduzir as nossas famílias ou os filhos do caminho em que deve andar. Isso é o mandamento bíblico. O pai e a mãe têm que estar atentos e saber por onde os seus filhos estão andando. E hoje, quantos de nós já perderam os seus filhos de vista? Corações que se afastaram e para muitos já até desistiram. José sabia do peso da responsabilidade. Ora, ele sabia quem era Jesus. Maria sabia. Eles foram revelados pelos anjos. O peso da responsabilidade de criar aquela criança, irmão, o Messias, o ungido de Deus, era muito grande. Jesus tinha um grande valor para aquele casal. E imediatamente eles reconheceram o seu erro e voltaram para Jerusalém para buscar e procurar o seu filho. Irmãos, Jesus, ele estava entre os mestres. E diz a palavra no capítulo 2, versículo 46, diz o seguinte, que 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados e a sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos. Mostraram a aflição dos pais quando perdem o seu filho de vista. Mas agora, eles encontraram Jesus, junto com os doutores, e Jesus passa a responder. Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? E os pais não compreenderam, porém, as palavras que ele disse, e voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles, e a mãe dele guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus estava no templo. Aos 12 anos, Jesus já estava consciente do seu relacionamento que tinha com Deus, o Pai Celestial. Mas mesmo assim, a atitude de Jesus foi obedecer imediatamente aos seus pais e voltar com eles para Nazaré. Jesus, ele era um filho
obediente e um filho respeitoso. E Lucas aqui, irmãos, ele encerra o registro sobre a infância de Jesus e nos faz observar o seu desenvolvimento saudável. Jesus, ele foi desenvolvido em todas as suas áreas, tanto na pessoal, na intelectual, no físico e principalmente no espiritual. E ao mencionar que ele havia desenvolvido em todas as áreas, Lucas indica a natureza verdadeiramente humana de Jesus. Só que a grande diferença de nós é que Jesus não tinha pecado. Ele sempre permaneceu santo. A disciplina, irmãos, o cuidado, a autoridade, o tempo de qualidade que a família de Jesus praticava, moldou a personalidade de Jesus, e Jesus reconhecia isso porque Jesus honrava os seus pais. Muito bem, irmãos. Nós vemos aqui a importância que tem da família buscar sempre estar juntas. E como José e Maria buscavam sempre cuidar de Jesus, isso trouxe para Jesus uma estabilidade, principalmente emocional. Porque os seus pais se preocupavam com ele. Eu fico imaginando, depois ao crescerem, e se divertirem até com aquilo que Jesus fez. Porque Jesus ficou lá e deixou seus pais irem na frente. Mas Jesus não fez aquilo à toa e nem com maldade no coração. Porque Jesus, desde cedo, aprendeu a honrar a Deus e ao seu Pai celestial acima de todas as coisas. Irmãos, e nós vemos aqui que a família de Jesus, ela foi um exemplo de que vale a pena investir na identidade familiar e buscarem sempre motivos para estar juntos. Nós passamos agora, no mês de dezembro, um mês de festas. A celebração do Natal, a celebração da passagem do ano. E nós percebemos que muitas famílias buscaram agregar os seus entes queridos, pais e filhos, para que pudessem estar juntos, para poder celebrar esse momento junto. Mas, acima de tudo, devemos entender que quando nós buscamos essa comunhão, buscamos ter esse tempo de qualidade juntos, primeiramente, nós estamos agradando a Deus. Por que Deus criou a família, irmãos? Porque Deus nos deu filhos. Primeiramente, irmãos, para honrar o seu próprio nome. E todas as vezes, quando nós nos reunimos e nos alegramos juntos, isso também traz contentamento ao coração do nosso Deus. Mas, por outro lado, se existe a contenda, a desunião, isso entristece o coração do nosso Deus. E é por isso que nós temos essa responsabilidade, como pais, de promover esta unidade familiar. E como igreja, agregar todos aqueles que aqui se achegam, para ter esse momento também de prática, dessa comunhão e desse tempo de qualidade. Irmãos, é maravilhoso estarmos juntos. É ou não é, irmãos? Quando acaba o culto e saímos juntos, seja para fazer um lanche, seja para conversar ali no pátio da igreja. É maravilhoso quando você está na sua casa e chega um irmão para te visitar, para saber como você está. E aquele momento junto, às vezes você é até um pouco acanhado, você não tem muitas coisas para falar, mas pelo simples fato de você estar junto com um irmão, junto do seu familiar, no mesmo local, aquilo já traz contentamento. O ser humano não foi criado
para viver sozinho, irmão. A solidão não é algo bom para nós. Não é algo bom. E voltando aqui na história, a multidão que subia junto para adorar, para celebrar a festa, era incontáveis. E eles tinham prazer de estar caminhando junto, mesmo que a caminhada fosse longa. E o que motivava eles era honrar a Deus, porque Ele nos trouxe a liberdade. E se hoje estamos livres, irmãos, devemos a cada dia celebrar. Devemos a cada dia celebrar. Falar como salmista, ele diz lá no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque ali nós vamos ter a comunhão. O pior momento que a igreja passou agora nos últimos anos foi o da pandemia. Porque a gente não se via, a gente não se abraçava, a gente se contentava apenas em, através da internet, assistir o culto, os louvores, mas não tinha esse contato, esse calor humano. E isso é algo que Deus, Ele promove para cada um de nós. Aqueles que estão dentro da família, aqueles que estão dentro da igreja, não falta vinho e pão. Não falta a alegria e o alimento. Investir tempo de qualidade na família é uma forma de praticar o amor. Irmãos, eu lembro, quando meu pai ainda era vivo, meu pai falava muito, irmãos. Meu pai, a gente não ia conversar com ele, era monólogo, ele só falava e a gente ouvia. E ele ligava para todos os filhos, 9 filhos. Quando é que você vem me ver? Quando é que você vem me ver? E a gente falava, poxa vida, meu pai via a gente todos os dias, agora quer ver a gente de novo? Irmãos, e às vezes o Espírito Santo dava um toque. Vai até lá e ame ele. Na verdade, ele precisa do teu abraço, do teu cheiro. E eu lembro que o meu pai já não tinha visão, e eu avisava a minha esposa, vou chegar mais tarde que eu vou no meu pai. E quando ia lá, ele falava 1, 2, 3 horas direto. Irmãos, eu sentava do lado dele e só começava a ouvi-lo, a contar as mesmas histórias que eu já ouvia a vida toda. Mas eu sentava ali e ele começava a falar e eu sentia que nos olhos deles começava a ficar meio úmido. Ele não me via, mas ele sabia que eu estava ali para poder ouvi-lo. E ali o Espírito Santo, ele falou comigo, o que você está fazendo? O seu pai está se sentindo amado, porque você está dedicando o seu tempo a ele. O que é tempo de qualidade, irmãos? Tempo de qualidade é quando você pega o teu tempo, que você acha que é teu, e você dedica a uma outra pessoa. Tempo de qualidade é quando você faz questão de estar junto de outra pessoa só por estar, sem interesse. Isso é tempo de qualidade. Nós vemos aqui no texto que não era obrigado Jesus nos outros anos ir até a festa. Mas eu creio que Jesus ia, porque o seu pai o queria que ele estivesse perto dele, experimentando momentos alegres que com certeza ficariam gravados na sua memória para toda a sua vida. Ame a sua família. Assim como José e Maria se dedicaram em buscar Jesus, porque eles não tinham em mente, não se passava pela cabeça dele de chegar até Nazaré sem os seus filhos. E com certeza, depois que o encontraram, Jesus não saiu mais da sua vista. Eu fico imaginando, né? Jesus, nos seus 12 anos, era humano, era um jovem, gostava de brincar com os outros. Mas eu imagino também o peso da responsabilidade de José. Não, eu tenho que estar de olho nele, porque eu não posso perdê-lo de vista, porque ele é o meu filho também. Eu tenho que cuidar dele. E o texto fecha nesse relato de Lucas dizendo que Jesus
crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Queridos, assim como Jesus se desenvolveu em sua família de forma saudável, nossa família também pode se desenvolver. Mas só que para que isso aconteça, em primeiro lugar, precisamos investir bastante tempo e de forma intencional em nossa família. Toda oportunidade que tivermos, irmãos, de estarmos juntos, vamos estar juntos. A sociedade moderna criou vários eventos, né? Aniversário de casamento, né? Dia da mulher, como eu vi aqui, dia do homem, dia da criança, Natal, é Páscoa. São momentos, irmãos, que nós damos desculpa. Para quê? Para poder estar juntos. Utilize esse tempo, irmão. José usou a festa da Páscoa para fazer uma grande viagem com a sua família. Irmãos, existe uma triste tendência. O meu pai ensinava, e a Bíblia fala, que Jesus também ensina, que é melhor você estar no velório do que numa festa. Porque lá no velório você vai ver a realidade. E eu já participei de muitos velórios, irmãos, da igreja, das famílias da igreja. E sabe qual é interessante, que a gente mais acontece? Você vê pessoas que não vê há muito tempo. E as pessoas começam a se alegrar no velório. Quanto tempo? Há 20 anos que eu não te vejo. E às vezes são primos, quer dizer, não visita o avô, não visita a avó. E as pessoas se encontram no velório e se alegram por se ver. Aí a gente fala assim, mas poxa, você não poderia ter se encontrado num aniversário, num Natal, numa festa? Porque vocês que estão se encontrando aqui, vocês estão se alegrando, mas aquele que já está ali, ó, já foi, não está vendo nada disso. Então, invista bastante tempo e de forma intencional na sua família. Segundo, os pais devem assumir a responsabilidade de assumir e conduzir a família. Não é esperar que os filhos peçam. Irmãos, hoje em dia, crianças com 1, 2, 3 anos já têm vontade própria que domina os pais. Os pais chegam para o filho e falam, se arruma que nós vamos na casa da vovó. Eu não quero. Eu não vou. Porque tem meu desenho, porque tem seu videogame. Os filhos ficam um pouquinho maiorzinhos. Olha, nós vamos na confraternização assim. Não vou, não quero. E os pais deixam por isso mesmo. Hoje meus filhos estão grandão. Mas eles faziam uma pergunta assim para mim, quando eram menores. Pai, é obrigado a ir? Eu respondia, sim, você é obrigado a ir. Você vai com papai e mamãe. Porque eu quero que aonde eu e tua mãe estiver, vocês estejam também. Então, enquanto eu podia forçá-los a ir, eu levava. E hoje, quem nos leva são eles, né? Ficaram maiores, né? Pai, vamos assim, assim. Pai, vamos ali. E eles nos levam. Mas hoje tem muitas crianças que determinam o que os pais vão fazer. A primeira palavra, olha aí, Marcel e Natália, que uma criança aprende a falar, qual é? Não é papai, não é mamãe, qual é? Não. Não quero, não vou, não tomo. É a primeira. É a primeira. Mas, se os pais não dominarem os seus filhos, os filhos vão dominar. Irmãos, eu sei que eu estou falando aqui sobre tempo de qualidade, mas quem tem que determinar isso são os pais. Os filhos pequenos não podem ser impedimento para os pais fazerem aquilo que eles querem, principalmente estar em comunhão com a igreja, com a sua família. Não, quem tem que determinar são os pais. E outra questão que tratamos aqui para concluir, mesmo se vocês vacilarem, nunca é tarde para você tomar a decisão certa. Reconheça o erro. Eu errei até hoje, mas a partir de agora eu vou acertar. Se José e Maria seguem viagem, achando que o filho estava com os outros sendo cuidado, e chega em Nazaré,
talvez, eu não sei o que aconteceria. Jesus já estava quase com 13 anos, né? Alguns historiadores dizem que ele foi até lá para poder fazer o bar mitzvah de Jesus, a Bíblia não fala, mas possivelmente Jesus faria também igual a Samuel, já ficaria direto no templo. Mas eu creio que José, sabendo da responsabilidade, a sua intenção era tomar conta do filho e cuidar dele até quando Jesus fosse chamado para o ministério. Então, mesmo se vacilarmos, irmãos, devemos reconhecer a nossa falha e tomar a atitude correta. E fazendo tudo isso, nós vamos estar praticando o amor. E a família crescerá de maneira saudável, assim como o texto diz que Jesus cresceu. Jesus foi crescendo diante de Deus e diante dos homens. E a nossa família, quando praticar o amor, quando buscarmos essa unidade familiar, a nossa família também vai crescer diante de Deus e diante dos homens. Existe uma frase muito legal que diz o seguinte: famílias saudáveis é igual igrejas fortes. E igrejas fortes, elas transformam uma nação. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua igreja. Que nós, como famílias, irmãos, possamos buscar investir tempo na nossa família, para que depois nós possamos perceber o seu crescimento saudável. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do nosso irmão Márcio.